Graça e paz, amada igreja. O pessoal está de pé lá atrás, mas pode sentar, tem bastante lugar aí. Hein? Meus amados, nós estamos no mês para meditarmos no Evangelho de Mateus. Temos muitas informações aqui importantes, muitos textos preciosos para nós meditarmos e aprendermos com a palavra do Senhor. Por isso eu gostaria de pedir aos amados irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Vamos ler dois textos. O primeiro é esse, Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Amém? Eu vou ler e vocês acompanhem na Bíblia de vocês. Diz assim a palavra do Senhor. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. E digo ao meu servo, faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se, e disse aos que seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Amém? Agora vamos abrir agora em Hebreus, capítulo 10, deixa marcado o Mateus lá, coloca o seu dedinho lá e abre lá só para lermos Hebreus capítulo 10, versículo 38. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Amém? Vamos fechar mais uma vez nossos olhos, vamos clamar ao Senhor? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Aqui está, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e nós queremos, ó Deus, aprender um pouco mais. Por isso pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, que nós torne-nos cativos à Tua palavra neste momento, para que possamos entender aquilo que Tu queres, ó Pai. Pai, eu sou um instrumento Seu nas Tuas mãos, eu não sou nada sem Ti. Eu peço, Senhor, para que o Senhor me capacite a transmitir a Tua mensagem, a entregar a Sua mensagem ao Teu povo. Pai, que toda honra e toda glória seja levada somente a Ti, porque a palavra é Sua, Senhor. E eu rogo a Ti, Senhor, nos abençoa nesta noite, Senhor, que Teu Espírito Santo haja com liberdade no nosso meio e transforme nossos corações, para que possamos sair daqui cheios, Senhor, da fé em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e Te bendizemos. Amém. Então, amados, nós lemos dois textos muito interessantes. Em Hebreus, Deus nos dá uma característica de todo cristão. Ele diz assim, que o meu justo viverá pela fé. Quem que é esse justo do Senhor? O justo é aquele que foi justificado. Amém? O justificado é aquele que foi perdoado. O perdoado é aquele que creu. E o que creu é aquele que se converteu. E o que se converteu é aquele que nasceu de novo. Amém? Então, todo justo é cristão, porque ele é justificado por Deus diante a obra do Senhor Jesus. Todo cristão é justo. E a palavra do Senhor aqui em Hebreus diz, o meu justo viverá pela fé. Deus está dizendo aqui em Hebreus que a característica do cristão, uma das características do cristão é viver pela fé. E o que é viver pela fé? É ter um estilo de vida diferente, é um estilo de vida
Confiar em Deus é depender de Deus em todos os momentos. Se você é filho de Deus, então você entende o Evangelho, entende as boas novas que Jesus nos trouxe e se arrependeu dos seus pecados, confiou em Deus e desceu às águas do batismo. Hoje hoje você é um cristão e vive em novidade de vida. Por isso que nós temos um padrão a seguir, e este padrão é viver pela fé, na confiança e total dependência de Deus. Mas por que eu cheguei falando sobre fé hoje? Sabe, meus amados, nós vivemos numa geração onde existe uma total decadência da fé. E eu não estou falando das pessoas lá de fora que não têm fé nenhuma. Eu estou falando do povo de Deus, da igreja, que deveria viver pela fé, mas não vive. O povo de Deus devia sempre confiar e depender de Deus em todos os momentos, mas não confia e nem depende de Deus em coisa alguma. É muito triste falar isso, mas é uma realidade hoje da igreja, das igrejas evangélicas. Infelizmente. E hoje Deus nos trouxe essa palavra para nos alertarmos que nós devemos viver pela fé. O nosso estilo de vida deve ser um estilo de vida que depende e confia no Senhor extremamente em todos os momentos, até nas mínimas coisas. Coisas que muitas vezes eu me pego fazendo totalmente contrário. Eu creio que você também tem vivido isso. Não tem vivido pela fé, mas sim pelas coisas naturais do dia a dia. É natural de nós homens, que nós vivemos neste mundo pecaminoso, onde as coisas sempre estão nos atentando, onde nós somos envolvidos pelas situações deste mundo e deixamos de acreditar em Deus, e nós só vivemos por aquilo que nós vemos, e não pela fé. Sabe, nós vivemos num mundo onde queremos viver sempre no natural. Nós queremos dinheiro para pagar as nossas contas, nós confiamos muito nos remédios para as curas, dizemos que o médico tem a palavra final contra o diagnóstico, e é nessas coisas que nós vivemos, nesse mundo natural, e deixamos de confiar em Deus. Sabe uma coisa que aconteceu esses dias comigo? Vou até testemunhar com vocês. A gente tem um programa com os jovens de estar evangelizando outras almas. E a gente sempre tira um dia do mês para fazer isso. Para trabalhar com evangelismo. E nesse dia, todo mundo deu de trabalhar. E ia vir bastante visitantes. E eu realmente fiquei muito entristecido com aquilo. Fiquei muito desanimado, desmotivado mesmo. Falei, nossa, metade não vai vir. Só vai vir a outra metade. E vai ter visitantes para estar evangelizando, para estar falando, para estar criando um laço de amizade. E eu fiquei desanimado, triste mesmo. Estava querendo desistir já, para falar a verdade. A Mitico que me motivou, e creio que Deus usou a vida dela para me motivar a fazer esta obra, a continuar. Mesmo que as situações que aparentemente pareciam totalmente contrárias. Falei, será que é para fazer mesmo? Porque, olha, ninguém vai participar. E ainda vinha pessoas que vinham falar, não é melhor cancelar? Vai vir pouca gente. Não vai vir muita gente, não. Não sei o quê. E eu ficava, puxa, e agora, Senhor? E eu estava desanimado com aquela situação. Eu achava que não ia dar certo. Eu já comecei, a pensar negativamente em todas as situações. Até que Deus falou ao meu coração. Que eu estava vivendo pelo aquilo que eu estava vendo. Pela situação que eu estava passando. Eu não estava vivendo pela fé. E o meu justo viverá pela fé. O Senhor estava falando, é você que faz a obra ou sou eu? Se sou eu, então faça favor de se dispor. Agora, se é você, então você está vendo que você não vai conseguir mesmo. E realmente, se fosse eu, não conseguiria. Eu já tinha desistido da obra do Senhor. Naquele momento. Mas eu confiei em Deus. Eu falei, Deus, eu vou fazer para honrar o Senhor. Porque eu sei que o Senhor é que faz a obra é sua. Pode vir ninguém, só vim eu. Mas eu sei que o Senhor vai abençoar, porque é a sua vontade. E eu cheguei, peguei, a gente foi fazer o trabalho lá que a gente faz no final de semana aí, né? E graças a Deus, foi uma bênção.
Graças a Deus também que Deus também trouxe uns jovens para me motivar, me fortalecer naquele momento. Foi um momento de bênção. Tenho certeza que Deus falou aos corações daqueles jovens. E eu vi o mover de Deus. Era tudo para dar errado, mas não deu errado. Na minha cabeça estava para dar errado, mas nas ideias de Deus não. Então a gente vive muito pelo nosso dia natural, pelas coisas que nos cercam, as circunstâncias que nos faz viver, nos faz a gente muitas vezes desacreditar e não viver pela fé. Mas a palavra de Deus nos diz que o justo viverá pela fé. O cristão vive pela fé. Então, meus amados, não é a situação que vai ditar para você o resultado. Você pode estar passando por uma situação difícil. Você pode estar passando por uma complicação, um desentendimento relacional, mas olha, se você confia em Deus, se você acredita em Deus e tem uma vida entregue na mão do Senhor, você pode ter certeza, Deus está no controle. Não precisa ter medo, não precisa abandonar. Por isso que quando o irmão Paulo estava aqui ministrando, ele mostrou um texto muito interessante para nós. Jesus andando sobre as águas e Jesus fala a Pedro, vem. E Pedro estava focado, olhado para Jesus, e ele começou a andar sobre as águas, vivendo o sobrenatural de Deus, e quando ele olhou na situação onde é que ele estava, sentiu medo e começou a afundar. E Jesus falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? E ele diz hoje para nós, homem de pequena fé, por que você está duvidando da mão de Deus? Deus está com a tua mão, tudo sob controle dele. Não se desespere. Se deleite na mão de Deus. Deus sabe o que faz. E melhor do que a gente, com certeza. E esse texto que nós vamos ler, que nós acabamos de ler também, né, que é um texto muito conhecido, 18, que fala sobre o centurião de Cafarnaum. E ele vai nos dar uma coisa muito interessante para nós, esse texto. Porque esse centurião, ele chegou para Jesus e uma coisa incrível aconteceu. O texto diz que Jesus ficou admirado pela fé daquele homem. Tamanha fé daquele homem. É claro que nós poderíamos tirar do texto bíblico, das palavras de Deus, muitos exemplos de fé. Mas esse me chamou a atenção quando eu estava fazendo a leitura, porque Jesus se admirou. Gente, não é algo que acontece todo dia. Ele olhou os seus discípulos que viviam com ele. Jesus nunca chegou para os seus discípulos e ficou admirado com a fé dos seus discípulos, mas não por um homem que era gentil, romano, e povo inimigo. E ainda, o texto fala que Jesus admirou a fé desse homem. Então vamos ver que fé é essa que Jesus admirou. O que tem de importante nesse texto? É bom salientar também que esse texto, ele está logo depois que Jesus ele termina o Sermão da Montanha. O sermão mais importante do seu ministério. Quando Jesus ele subiu no monte e começou a pregar aos seus discípulos e àqueles que estavam ouvindo, Jesus ele deu as características de um cristão. Ele falou para assim, agora que vocês creem em mim, então as suas atitudes devem ser diferentes. E ele começou a dizer, como eu preguei na vez passada, as bem-aventuranças. Bem-aventurados, misericordiosos, pois alcançarão. Bem-aventurados, pobres de espírito, pois deles são o reino do céu. Então, Jesus começou a pregar as características, qual é a atitude nossa. E mostrou o padrão de Deus. Não era aquele padrão que os fariseus e os escribas ensinavam. Olha, não matarás. Não, o padrão de Deus é outro. Só de você pensar mal do seu irmão, você já está matando, só de você você não precisa cometer o ato do adultério para estar pecando. Só o fato de você pensar, ter uma imagem maligna na tua mente, você já está pecando. Então Jesus veio trazer para nós, falando que o padrão de Deus é muito mais alto daquilo que vocês estavam pensando. O padrão de Deus, ele começa aqui, na sua mente. Deus ele não quer mudar o seu exterior, ele quer mudar o seu interior. Ele se importa com aquilo que está no seu coração. Não adianta fazer boas ações,
aparentar uma boa pessoa diante dos homens, que as pessoas te elogiem. Nossa, esse é um homem de Deus, porque ora a todo momento, olha, dá o dízimo, não sei o quê. Não adianta nada disso se você aqui dentro estiver cheio de intenções ruins, malignas, pensamentos totalmente imorais. Não adianta nada. Jesus, ele quer mudar o seu interior. Por isso que ele veio trazer, nessa pregação, ele veio falar exatamente isso. Olha, vocês têm que mudar. Vocês têm que se colocar. As atitudes de um cristão é diferente. Começa aqui de dentro, do coração, do fundo do coração. É lá de dentro que começa um verdadeiro cristão. Amém? Aos batizandos aí, hein? Coisa importante, hein? Então, depois de ele pregar no Sermão da Montanha, Jesus ele desceu do monte e em Lucas diz que logo em seguida um leproso chega a ele. E ele provavelmente era um dos ouvintes da pregação de Jesus, e ele chegou clamando de joelhos ao Senhor e adorou, diz o texto bíblico que ele adorou de joelhos e disse assim: se queres, pode purificar-me, Senhor. E Jesus respondeu: eu quero, fica limpo. E ele foi purificado na mesma hora, naquele mesmo instante, e depois Jesus dá uma ordem a esse leproso: vá e se apresentar, né, ao templo para se cumprir a ordenança. Aí depois, logo em seguida, Jesus ele vai para Cafarnaum e ele é recebido por um centurião lá de Cafarnaum. O que é um centurião? Deixa eu ver aqui. Um centurião, ele só me achar aqui onde é que eu estou aqui. Um centurião, ele é um oficial do Império Romano, que na época era o império que dominava toda aquela região, e ele comandava 100 homens, 100 soldados estavam ao seu comando. Isso era um centurião. Então ele era um líder lá naquele lugar. E estava na região de Cafarnaum, porque Cafarnaum era uma região que era uma região de uma cidade estratégica e tinha uma certa importância. Então, esse centurião, ele tinha um certo, como fala, um certo nível superior onde ele morava, né? Ele era uma autoridade naquele lugar. E ele chega para Jesus e fala assim: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Vale esclarecer também que em Lucas, capítulo 7, você vai encontrar o mesmo texto, né, sobre o centurião de Cafarnaum. Só que lá em Lucas está dizendo que o centurião enviou os anciãos para perguntarem. Então, mas aí você pode falar: mas então o que aconteceu aqui? Está errado o texto bíblico? Há alguma divergência? Porque aqui em Mateus fala que o centurião foi ter pessoalmente, mas em Lucas fala que ele enviou anciãos. O que acontece na verdade? Não há um conflito, não há uma divergência de textos aqui. Na verdade, quando você se manda alguma pessoa para falar no seu nome, ele está te representando naquele lugar. Quando o Lucas, ele detalha mais, ele fala assim, que ele enviou anciãos para falar até Jesus. E em Mateus fala que o centurião esteve com Jesus pessoalmente. Mas não, na verdade é que os anciãos estavam representando o centurião. Por isso que Mateus ele fala que o centurião estava lá. Amém? É só um esclarecimento para vocês, na hora que vocês forem ler Lucas e verem, vão perceber essa diferença desses dois textos. Mas então, quem era esse homem, esse centurião que a Bíblia só não fala muita coisa sobre ele, não fala o nome dele, não diz o passado, não diz a história dele, mas apesar disso, ele marcou a história. Apesar disso, ele foi citado na Bíblia como um homem que tem uma fé na qual Jesus admirou. Vamos ver por que Jesus admirou essa fé que este centurião tinha. A primeira coisa que eu vejo dentro desse texto, meus amados, é a fé que esse centurião tinha era uma fé que era operada pelo amor. Sabe? Ele diz assim em Mateus 8:6, Senhor, o meu servo está em casa, paralítico,
em terrível sofrimento. Em Lucas fala que ele já está quase à morte. Mas, gente, presta atenção, meus amados. Ele era um servo. E o cara era um centurião. O cara poderia muito bem, esse servo já não me empresta mais, manda matar e traz outro. Simplesmente isso. O servo não tinha um valor. Nem era considerado, muitas vezes. Podia mandar trocar. Mas não, ele se importou com esse servo. Um centurião, ele se preocupou com um homem que a sociedade não daria valor nenhum. Mas esse centurião, ele foi lá, foi atrás de Jesus, porque ele ouviu de Jesus e ele sabia que Jesus poderia curá-lo. Por isso que a fé desse centurião era movido pelo amor. Ele estava compadecendo do seu servo. Ele estava que o seu servo, o texto ainda diz que ele estava quase morrendo. Né? Se fosse outro centurião, já tinha jogado fora, porque e ele estava paralítico, a sua doença era uma paralisia, ou seja, o servo já não tinha utilidade nenhuma. Mas esse centurião, mesmo assim, ele queria que esse servo vivesse, fosse curado. Ele teve compaixão desse servo, mesmo que o nível dele de status social era muito mais alto do que esse servo. Mesmo assim, ele amou esse servo e foi buscar a cura dele. A gente estudou que bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Né? Então, a gente vemos nesse centurião uma bem-aventurança e a fé dele que era movido pelo amor. Olha, e diz assim em Lucas também que depois, o texto de Lucas, ele é mais detalhado. Ele diz assim que o centurião era... diz assim, ele ouviu falar, né, de Jesus e enviou alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo que fosse curar o seu servo. Isso aí o centurião mandou os líderes religiosos judeus para falar com Jesus. E chegando a Jesus, eles suplicaram, os líderes religiosos, os judeus, eles suplicaram a Jesus. Este homem, falando do centurião, merece que ele faça isso, porque ele ama a nossa nação. Ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então, até os próprios judeus, que era o povo inimigo, Roma estava dominando sobre todos eles. E até os judeus viam nesse homem uma diferença, porque ele falou, esse homem é digno de que o Senhor atenda a ele, porque ele nos ama. O centurião, ele amava, a sua fé era operada pelo amor. E quantos de nós têm tido compaixão aos perdidos? Eu sempre pergunto para os jovens na célula, vocês têm falado de Jesus nessa semana para as pessoas? Quantos de nós têm se preocupado em levar as boas novas para as pessoas? Tem se preocupado a mostrar um verdadeiro caminho? Aquela pessoa que anda pelos caminhos tortos da vida, errante neste mundo, nós temos alertado a eles? Temos falado do amor de Jesus? Temos orado por essas pessoas para que Cristo ilumine? Ou a gente fala assim, deixa que algum irmão prega para ele. Um dia ele vai se converter se for de vontade de Deus. É assim que você trata? Onde está a sua fé? A sua fé deve ser baseada pelo amor. É essa fé que Jesus admira. É uma fé que busca o bem do próximo. É uma fé que se dobra o joelho pela vida do seu irmão, pela vida daquele que trabalha do seu lado. Mas muitas vezes nós nem oramos por aqueles que estão ao nosso redor, nem pelos nossos familiares, muitas vezes, porque não temos fé. Onde está a nossa fé? Nós temos que orar, pessoal. Meus amados irmãos, nós temos que orar para que as pessoas aí fora cheguem ao verdadeiro conhecimento da verdade. Temos que ter paciência para ouvi-los também, os necessitados. Temos que ter no nosso coração aquele amor por almas, amor pelas vidas que estão aí fora. Porque muitas vezes nós temos umas atitudes tão más dentro de nós, que nós quando olhamos para uma pessoa que está vindo para a igreja, e muitas vezes ela não corresponde à palavra do Senhor, nós já damos veredito para essa pessoa. Falando, esse sujeito aí não presta.
nem vou falar mais de Jesus para ele. É assim que funciona muitas vezes. A gente olha para a pessoa, coitado, esse cara nossa, não dá não. Nem vou falar mais, nem quero andar mais com esse sujeito. É assim que nós tratamos. Temos que mudar a nossa visão. Temos que mudar, temos que ter fé. E ter fé, como eu disse, não é aquilo que nós vemos. Ter fé é depender e confiar em Deus, que as coisas vão acontecer. Não desista. Deus não falou para você desistir. Deus falou para você perseverar. Amém? Porque o texto é interessante, porque o servo já estava morrendo. Não seria mais fácil deixar morrer? O cara já estava morrendo já. Vou perder tempo com um sujeito que já está morrendo? Muitas vezes a gente fala assim, vamos nos preocupar com os vivos, os mortos, já está morrendo mesmo? Leva logo. Infelizmente é assim as nossas atitudes. A gente não pode deixar que as circunstâncias façam o final dos nossos planos e sonhos. As circunstâncias não representam o que vai acontecer no final. Elas não concluem os seus sonhos. Eles não concluem. As circunstâncias apenas te provam o tanto que você confia e depende de Deus. Então vamos confiar mais em Deus e depender mais de Deus. E lembrando que a melhor forma que você tem aqui na terra para adorar a Deus é amando o teu próximo. Sabe, o texto bíblico diz em 1 João, capítulo 4, versículo 20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. A nossa fé tem que ser movida pelo amor. Coloque-se diante de Deus em oração. Como o pastor Claudinei tem nos ensinado, se coloca no lugar da pessoa. Ore como fosse você. Se coloca, tenha compaixão daqueles seus irmãos que você sabe que está passando por problemas. Se coloca no lugar dele. Continue orando, persevere em oração por ele também. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, diz assim, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Amém? Agora vamos para o segundo ponto. Vamos ver agora, que fé é essa que o centurião tinha que Jesus admirou? É a fé que opera pela gratidão. No versículo 8, o centurião ele responde, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Em Lucas 6 e 7, ele diz assim, Jesus foi com eles, já estava perto da porta quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-se debaixo do meu teto, por isso nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Quando nós reconhecemos quem somos e quem o Senhor é, nós nos tornamos agradecidos. Nós precisamos saber quem somos nós. Esse centurião sabia que ele era indigno do Senhor. E ele sabia quem era Jesus. Que era o Senhor Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele tinha toda a honra. Então, o centurião ele reconheceu quem ele era. Nós precisamos reconhecer quando nós sabemos quem somos e quem Deus é. Nós entendemos, nós ficamos agradecidos por Deus, porque como pode um Deus todo-poderoso olhar para nós, seres insignificantes, que não têm valor nenhuma, que só fazemos coisas erradas? Mas Deus ainda teve misericórdia de nós e nos resgatou com a sua maravilhosa graça. Nós não merecíamos a graça de Deus, diz a palavra do Senhor, mas Ele nos concedeu. Não foi nós que buscamos a Deus, é Deus que nos escolheu. É Deus que foi até nós. A diferença do cristianismo com as outras religiões é que as outras religiões, todo ser humano faz as coisas para se chegar a Deus. Eles fazem rituais, fazem sacrifícios, fazem ofertas para se chegar até Deus. Mas dentro do cristianismo é diferente. É Deus que olhou para o pecador e desceu para
para salvar a vida do pecador, para salvar a minha vida e a sua vida. Foi Deus que se revelou para nós. Não foi nós que achamos a Deus. Deus que se revelou a nós e nos fez conhecido através do seu Filho Jesus. Foi Deus que mostrou para nós. E você está aqui hoje porque Deus te escolheu para você estar aqui hoje. Quando nós entendemos tudo isso, nós temos um coração grato, porque nós não merecíamos, mas Deus nos deu da tua graça. O centurião, ele tinha uma posição privilegiada, como eu disse para vocês, mas ele reconhecia a grandeza do Senhor. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais humildes nos tornamos. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Porque o que o centurião teve naquele momento foi uma expressão de gratidão e de humildade, porque ele estava próximo de Deus. E nós devemos buscar essa intimidade com Deus, devemos estar próximo com Deus. Mas ter intimidade com Deus, meus amados, não significa perder a reverência e perder o respeito para com Deus. Que muita coisa acontece hoje em dia dentro da igreja. Nós estamos deixando, muitas vezes, esse negócio de, eu sou filho do pai, tudo bem, eu sou filho do rei, então eu posso tudo, posso todas as coisas, faço do jeito que eu quero. Não é assim, pessoal. Não é pedindo de qualquer jeito para Deus. Deus, faz aí. Deus, eu declaro, aqui, faça esse momento. Não é assim, não é mandando em Deus que você faz as coisas. Nós temos que ter respeito para com Deus. Nós temos que ter reverência diante de Deus e para as coisas de Deus, que muitas vezes, ou grande parte da igreja está perdendo isso, porque isso só demonstra uma coisa, que estamos cada vez mais longe de Deus. E esse centurião, ele honrou a Jesus. Não que ele não queria receber a Jesus, mas ele se achou indigno. Ele sabia que Deus estava muito acima dele. Nós precisamos dar honra a Deus. Porque muitas vezes nós trocamos os nossos compromissos com Deus com outras coisas. Infelizmente. Porque ter intimidade com Deus, você não consegue só orando. Não é só orando. É lendo, estudando, meditando na palavra dele. A palavra de Deus é a nossa única fonte de revelação do Senhor para nós. Então não ache que você orando está livre de estudar a palavra de Deus. Não está, você tem que ler a palavra de Deus, tem que se alimentar. E jejuar não é só de deixar de comer. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque muita gente acha que jejuar é só ficar sem comer. Com certeza, você está jejuando, mas não para Deus, com certeza. O jejum que Deus quer de você é aquela que é fome de Deus. O jejum que Deus quer é o tempo de consagração a Deus. Esse é o verdadeiro jejum. É um jejum que você se consagra totalmente a Deus em oração, em meditação da sua palavra, que você não tem tempo para comer. Esse que é o verdadeiro jejum, pessoal. Não é apenas, vou ficar sem comer e continua a sua vida normal. Não. Você não consagrar aquele período para Deus, você só passou fome, só. Infelizmente, só passou fome. Você quer um verdadeiro jejum? Então se consagre a Deus naquele momento. Fique sem comer, por quê? Porque você está ligado com Deus, em oração e em meditação da sua palavra. É esse jejum que Deus quer. Então, se você vai buscar intimidade com Deus, você deve orar, ler a palavra e jejuar. Porque jejum é um momento que você tem com Deus direto, consagrado, é onde você não divide com mais nada, nem com alimento, que é algo essencial para a sua vida. Que você não come, você morre. Então você deixa até de comer para estar com Deus. Então nós precisamos de dar um lugar de honra em Deus em nossas vidas. Eu achei muito interessante aquilo que o pastor falou, foi no Tadel, eu acho. Ele falou assim: quem está em primeiro lugar na sua vida? A sua família?
A sua família que está em primeiro lugar na sua vida? Não, deve ser Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na sua família, ou na sua vida. Também, na sua família também, né? Mas Deus tem que estar em primeiro lugar, porque sem Deus, a família fica desestruturada. É claro que se Deus estiver no controle de todas as coisas, a sua família é abençoada, com certeza. A sua família vive debaixo da graça e da bênção do Senhor. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Então, segundo ponto, a fé que opera pela gratidão. Nós temos que ser humildes, reconhecer a nossa dependência do Senhor. E terceiro ponto, que essa fé que o centurião mostrou, que Jesus ficou admirado, é a fé que opera pela palavra. No versículo 8, a parte B, o centurião diz assim para Jesus: mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Deus atua através da sua palavra, meu amado. A fé do centurião estava na palavra de Deus. Bastava apenas uma ordem do Senhor Jesus para que ele fosse curado. Ele sabia que a palavra de Deus era vida. E era vida para nós também hoje. A palavra de Deus é que nos dá vida, é que nos ordena, é que nos manda, é que nos dá um norte para nós. É a revelação de Deus, é poder de Deus para a salvação para todo aquele que nele crê. Então a palavra de Deus é muito importante, meus amados. E o centurião tinha convicção disso, de que uma ordem do Senhor, né, o seu servo seria curado. E ele disse, interessante que ele fala, né, eu tenho autoridade. Em tudo que eu mando, eles fazem. Ele falou, eu sou centurião. Se eu mando para aquele soldado, vai, ele vai. Aquele outro vem, ele vem. E aí o meu servo faz isso, e ele o faz. E dessa mesma forma, ele reconhece que a autoridade do Senhor Jesus. Ele falou, se o Senhor mandar com uma palavra, eu sei que a coisa vai acontecer. Porque eu também sou sujeito à autoridade. Então, isso admirou demais. A fé deste homem trouxe uma admiração a Jesus. E é interessante que essa fé, meus amados, é dada por Deus. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Muita gente diz assim, eu quero ter fé, eu quero ter mais fé. Então ouça a palavra de Deus, leia, medite. A palavra de Deus é que nos provém a fé. É dela que emanece toda a fé nossa. É dentro da palavra de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Enche-se da palavra do Senhor. Amém, amados? Então nós vimos hoje que a fé que opera pelo amor, a fé que opera pela gratidão e a fé que opera pela palavra. Sabe, meus queridos, o que Jesus está olhando para você? Sabe o que Jesus está olhando para você? Olha, o que Jesus disse dentro desse texto, depois que a multidão ouviu o que o centurião disse, está aqui no, deixa eu ver aqui. Depois que o centurião falou com Jesus, Jesus falou assim, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Sabe o que Jesus está olhando para você hoje? Está olhando a sua fé, meu amado. Qual o tamanho da sua fé? Olha, vocês lembram do paralítico que tinha 4 amigos que levou lá, abriram o teto e desceram o seu amigo paralítico na frente de Jesus? O que Jesus disse? Ou o que o texto disse? Que Jesus estava vendo a fé deles. Jesus estava olhando para a fé deles. Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Está lá em Marcos capítulo 2. Você lembra da mulher cananeia? Aquela que veio gritando para trás de Jesus, que depois Jesus fala assim, não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de Jesus. Lembra dessa mulher? O que Jesus respondeu depois que ela mostrou a sua fé? Jesus olhou para ela e falou assim, mulher, grande é a sua fé, seja conforme deseja. E a mulher do fluxo de sangue,
Vocês lembram da mulher que padecia do fluxo de sangue durante anos e ela sofria terrivelmente com essa enfermidade? Quando ela tocou na veste de Jesus, o que Jesus falou para ela? Filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. O Senhor está olhando para a sua fé hoje, meu amado. Não é pela sua aparência, pelo seu nível de graduação, pela sua eloquência, não é pela sua beleza, não é por qualquer outra coisa. Ele está olhando para a sua fé. Por isso que eu digo, o tema dessa tarde, eu vou dizer no final, é preciso ter fé. Porque diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus amados. Gostaria já de convidar o pessoal do louvor para estar aqui à frente.